sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vim falar sobre os livros que eu li no mês de maio e o que eu pretendo ler no mês de junho. Começando com os livros lidos. Gente, vocês não acreditam no que aconteceu. Eu consegui terminar O Temor do Sábio. Finalmente! Já tinha 3 meses que eu tava lendo esse livro e consegui finalizar. Acho que tava faltando umas 250 páginas. E eu amei muito essa história, apesar de ter enrolado bastante pra terminar. Eu já tô com saudade. Infelizmente, a gente não tem o 3º livro publicado ainda. E nem noção de quando ele vai ser publicado, porque o autor é um enrolado que já tá há uns 10 anos escrevendo esse livro. Mas eu gostei muito da história, toda essa ambientação, esse universo, foi a melhor fantasia que eu já li até hoje. E aqui eu não sei muito falar sobre continuação de livro, né? Pra não ser spoiler do primeiro e desse aqui, mas o Kvolf, ele aparece ele tanto na universidade, e aí determinadas coisas vão acontecer, vão forçar ele a tirar férias, e aí ele vai pra Vintas, eu acho que é isso, e aí ele vai prestar serviços pra um Maer, e esse Maer, ele é quase tão poderoso como o próprio rei de Vintas, e esse Maer, ele vai mandar ele caçar alguns bandidos que estão roubando os impostos. E aí ele encontra um grupo de mercenários, e um desses mercenários é um Ademriano. E aí, depois dessa caça aos bandidos, ele vai pra Adenri, que fica nos Montes Tempestuosos. Ele encontra a Feluriana nesse livro também, né? Isso não é spoiler, porque no próprio comecinho do primeiro livro fala que ele encontrou com ela. Isso vai acontecer nesse livro. Não vou falar mais nada sobre esse encontro. Mas eu gostei bastante. Algumas coisas foram um pouquinho exageradas, outras foram enroladas. Essa própria caça aos bandidos demorou muito pra acabar. Assim, precisava estender um pouquinho, porque ele precisava de se conectar mais com um daqueles personagens ali, né? Um dos mercenários. Mas, mesmo assim, eu acho que podia ter dado uma sintetizada. Tirando isso, foi incrível esse livro, 5 estrelas, não preciso falar nada, né? Maravilhoso, um monte de marcações que eu fiz, cada uma dessas aqui, cada cor, né, de post-it é sobre um assunto diferente, até pra eu poder lembrar, né, porque já sabe a minha memória, e eu não sei quanto o 3º livro vai ser lançado, então preciso dessa guia aqui pra me auxiliar na leitura do próximo. Continuando, eu li Anexos, que tava na minha TBR, e eu achei esse livro incrível. Eu adoro a escrita da Rainbow, e esse livro, ele é um pouco mais adulto, né, do que os outros livros dela. A gente tem 2 meninas, que são a Jennifer e a Beth, que trabalham na edição de um jornal, e elas usam o e-mail corporativo para mandar e-mails particulares, e aí tem um cara que fiscaliza isso, que é o Lincoln. Só que o Lincoln, ele acaba se envolvendo tanto com a história das duas, né? Porque elas contam praticamente tudo da vida uma da outra. E ele não consegue tomar atitudes em relação a isso. E ele acaba criando sentimentos por uma delas, que não vou contar quem é. E a outra, ela é casada, então a gente vai ver algumas questões em relação ao casamento dela, sobre o marido dela querer ter filhos e ela não. E a outra, ela tem um namorado que faz parte de uma banda, e eles namoram desde o ensino médio, mas ele nunca pede ela em casamento. E aí vão ter questões nesse sentido também. Gostei bastante desse livro, e ele é todo feito nessa forma aqui, que quando são as duas, aparecem os e-mails. E quando é o Lincoln, aí tem a história contada de forma tradicional mesmo. Eu gostei bastante de ter a autora intercalado dessa forma na história. 5 estrelas, favoritado, gostei demais. Agora, infelizmente, eu só tenho mais um livro dela aqui em casa pra ler, que é o Finger. E eu vou guardar ele, não quero ler tão rápido, tão cedo, porque senão depois eu não vou ter mais. Próximo que eu li foi O Sono, também tava na TBR, e eu achei ele bem parecido com A Vegetariana, da Han Kang, em alguns pontos. O final, assim, que acaba de uma forma que você pensa, o quê? Mas como assim? Já acabou esse livro? O que vai acontecer depois disso?
E é uma coisa assim que você não sabe se aquilo que tá acontecendo é real ou não. Porque aqui a gente tem uma personagem, ela mesma tá narrando a história dela, e de repente ela para de dormir e ela não sente nenhuma falta do sono. Tanto é que ela acaba vendo as coisas com muito mais clareza do que ela via antes, e ela passa a questionar muitas coisas sobre o casamento e a família dela. Isso que é legal acompanhar. E nessa história, a protagonista, ela acaba dando uns spoilers de Anna Karenina, porque ela tá lendo esse livro e ela lê esse livro compulsivamente. Tanto é que cada vez que ela lê, ela acha algumas coisas diferentes na história, o que é legal também. Mas como eu nunca li esse livro, eu nem tenho muita curiosidade e não liguei nada. O próximo que eu li foi A Noiva Fantasma, e eu fiquei muito feliz de finalmente ter conseguido fazer essa leitura, porque esse livro foi incrível. Eu adorei a fantasia que tem aqui, que mistura o mundo religioso e fantástico ao mesmo tempo. E a gente tem muito da cultura local da Malaca, que é a atual Malásia. E aqui a protagonista, que é a Lilan, ela vai receber uma proposta de casamento, só que pra casar com um cara que já morreu. E ela não quer casar com ele de jeito nenhum, e ele começa a aparecer nos sonhos dela. E aí ela tá apaixonada pelo primo dele. E aí algumas coisas vão acontecer e vão levar ela para esse mundo espiritual, e a gente vai entender muito mais como as coisas funcionam. E tem essa questão do romance e outras questões que envolvem essa proposta de casamento com o mundo espiritual e uma provável catástrofe mundial. É um negócio louco, assim, só que não aborda isso, né? Porque a Lilan e esse compromisso de casamento é só uma pontinha do iceberg, não é a coisa toda. Então a gente vai ver mais os acontecimentos na perspectiva dela. E eu amei demais, eu recomendo muito esse livro. Eu já tô doida pra ler o outro livro da autora. O outro livro da autora que foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side também. Os outros dois que eu tenho aqui, os dois últimos, eu li num vlog de leituras, então eu vou deixar linkado em algum lugar aqui pra vocês assistirem. Vou mostrar primeiro o Guia do Mochileiro, que foi o que eu tava lendo há mais tempo. Eu li só o primeiro pra participar da live lá no Instagram. E eu gostei bastante. Eu já tinha lido esse livro há muito tempo atrás e eu não lembrava de quase nada. E como eu tinha lido outras ficções científicas antes de ler esse livro, eu aproveitei muito mais a história, eu observei mais coisas, eu notei algumas referências que tem aqui. Tem bastante referência de música, de filósofo, de guerreiro asteca. Acho que é isso mesmo. Mas enfim, foi perfeito, e eu demorei um pouquinho pra engatar na história e pra me acostumar com o ritmo frenético que ela tem. Mas assim que eu consegui me acostumar, passou correndo. Eu li esse livro em 2 dias. E ele também é bem curtinho. Eu acho que esse aqui da minha edição tem 158 páginas. Então foi bem tranquilinho de ler. Eu gostei muito e pretendo fazer a leitura do segundo livro em breve. Por fim, mas não menos importante, eu li essa maravilhosidade aqui, que é a Nimona. Essa HQ perfeita. E aqui a gente tem a Nimona, que ela é uma metamorfa e ela quer trabalhar com o... Toda vez eu esqueço o nome dele. Ballister, Coração Negro. Só que o Ballister, ele é uma coisa mais vilão politicamente correto. Ele não mata sem um propósito, ele não faz coisas sem propósito no geral. E ela não tá nem aí, ela quer botar fogo no parquinho mesmo. E tem o Oropelps, que é o cavaleiro do reino. Então os dois, eles meio que fazem um acordo ali pra brigar. Aquela coisinha mesmo de contos de fadas. E aqui, apesar da história passar numa era medieval, eles têm tecnologia, o que eu achei bem legal também. Ao mesmo tempo que eles fazem duelos, que tem essa coisa de armadura, de lança, de magia, eles têm armas super radioativas e tóxicas, e eles têm armas a laser, e supercomputadores, e telefones, e tudo isso. E eu achei muito fofa essa história. A própria amizade da Nimona com o Ballister mesmo é muito fofa. E primeiro eu tava pensando que eles fossem um casalzinho, mas não, porque a Nimona parece que ela é bem mais nova também, ela é uma adolescentezinha ainda. E o Ballister, talvez ele tenha um crush com alguém, que eu não vou falar quem que é.
Ai, mas foi tão fofinho. O final dessa HQ, gente, eu dei até uma choradinha. Gente, agora que eu vi que a Rainbow Rowell, ela comentou nisso aqui. Ela disse, repleto de humor e emoção. Rainbow tem toda a razão. Passando agora para a minha TBR de junho. Tem aqui o Jane Austen, que tava na minha TBR de maio, mas eu não consegui finalizar. Agora eu tô na página 151. Não avancei muito na leitura desde que eu gravei o vlog. Tem que mudar isso, começar a ler essa semana. E pretendo continuar e finalizar agora em junho, né? Porque eu não quero abandonar esse livro, tava gostando bastante. Elizabeth Rainha, o resto nadinha. E como a gente tá no mês do orgulho LGBTQIAP+, eu coloquei aqui vermelho, branco, sangue azul. Infelizmente eu não tenho muitos livros com essa temática LGBT na minha estante, preciso mudar isso. Mas eu coloquei esse aqui porque eu não li ainda. O outro que eu tenho, que é o de Silêncio, eu já fiz a leitura, né? Então coloquei esse aqui pra fazer a leitura esse mês. Já tem um tempinho que ele tá aqui na minha estante e eu sempre tive curiosidade pra ler, todo mundo fala que é muito fofo. Então eu achei o momento perfeito pra fazer essa leitura. E por fim, gente, vocês viram que eu não coloquei tanta coisa na TBR. Por quê? Eu coloquei aqui Cortes de Espinhos. Isso aqui tá na minha meta anual e até agora eu não comecei a ler, a gente tá no meio do ano, então eu vou forçar aí um pouquinho. Coloquei esses 2 livros pra ler agora em junho. Não sei se eu vou conseguir terminar esse aqui até o final do mês, mas é minha intenção começar pelo menos, então eu tenho que ler esse aqui até o final e começar esse aqui. Se eu terminar, ótimo, até porque eu só tenho mais um livro, né, inteiro na minha TBR, o Orgulho e Preconceito eu já comecei, então estou bem otimista. Eu falei que era por fim, mas não é, gente, eu esqueci. Eu pedi o meu namorado pra falar um número, porque eu vou sortear um livro na minha estante. Surpresa, não sei qual que é ainda, eu não contei. Ele escolheu o número 37. Eu tenho 225 livros agora, então eu vou contar. E se cair num livro que eu já li, eu vou pro seguinte que eu não li. E se for série, eu vou pegar o primeiro da série. Então vamos lá. O número que ele falou foi 37, né? Então eu acho que eu vou começar dessa prateleira aqui, porque é a primeira do lado de cá. Depois vou vir pra essa aqui e se precisar eu venho pra essa. Mas eu acho que só nessas duas aqui já vai dar o 37. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Olha, deu um livro da Chimamanda, esse aqui eu não li ainda, que é o No Seu Pescoço. Esse livro aqui é um livro de contos dela, então vamos ver se eu vou conseguir fazer a leitura dele todo. Ou se eu ler alguns contos aqui já tá bom, né? É isso, gente. Eu espero que não rolem apostas dessa vez, porque senão eu tô com medo de perder de novo. Pra quem não sabe, eu postei com meu namorado mês passado. Se eu conseguisse terminar minha TBR, completar ela toda, eu ia ganhar um livro. E se eu não lesse algum dos livros, eu ia ter que dar o livro que eu não li pra ele. Então a gente deu uma mudada aí, eu deixei ele escolher o livro que ele queria, porque não fazia sentido ele pegar um livro que ele não ia ler. Então, é isso. Eu tenho isso tudo aqui pra ler. Eu espero conseguir. Ai, meu Deus, hoje já é dia 4, né? Então, já tenho que começar pra ontem a ler esses livros. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha feito vocês terem vontade de ler algum desses, os que eu li em maio, no caso, né? Porque esses aqui eu ainda não li. Me contem aí se vocês querem vlog de algum deles. Eu tava pensando em gravar um sobre Corte de Espinhos, né? Porque é bem famoso, eu quero ver se tá aquém da hype dele, alguma coisa assim. Não sei. Me falem aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.